uma responsabilidade. Eu trago aqui o abraço da nossa igreja, a Missão Cristo Vive, que fica exatamente em Vitória do Espírito Santo, litoral. Quem aqui conhece o Espírito Santo? O estado do Espírito Santo, que eu sei que o Espírito Santo de Deus vocês conhecem, né? Então, nós estamos aqui numa missão, discipulado. Nós fazemos parte de uma equipe de discipulado, sob a orientação da pastora Lúcia Tomasi, esposa do nosso saudoso pastor Marcos Tomasi. E nós temos um compromisso com o discipulado. Discipulado é o ID. Então, nós saímos de Vitória do Espírito Santo para estar aqui numa reunião de discipulado. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Estamos aqui também para agradecer a Deus pela sua vida. E foi-nos feito esse convite, né, com muita honra, para estar aqui conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia, o livro mais amado, ou pelo menos que deveria ser o mais amado. Estou falando de minha parte. Eu amo a palavra de Deus. A Bíblia é a minha melhor amiga. Igreja, em todos os momentos, e em especial naqueles momentos, naquelas adversidades que todos nós passamos, a minha melhor amiga é a Bíblia, a palavra de Deus. É ali que eu encontro respostas para os nossos questionamentos e para tudo que precisamos. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos pela palavra que o Senhor está ministrando no nosso coração, que as imperfeições do homem, do coração, não sejam aqui motivos para serem ministrados, mas que o teu Espírito Santo, que está presente, esteja já ministrando, abençoando essa terra, deste coração, porque nós queremos receber mais uma porção. Nós viemos aqui, Senhor, porque temos sede de Ti e queremos fazer aquilo que Te agrada, através de uma ministração, através daquilo que o Teu Espírito Santo vem nos ensinando. Glorificamos o Teu nome, o povo de Deus que está aqui, sedento dessa palavra, sedento de uma mudança. Diga amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor toda a honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Faz assim comigo, ó. A Ele, ao Senhor, tudo por Ele, para Ele. Amém. Glória a Deus. Então, igreja, escolhemos um tema para esta palavra. E eu cheguei aqui e já me deparei com a concretização da palavra que o Senhor tem nos dado para esta noite. Já no início deste ano, que foi um ano, está sendo ainda um ano tão diferente, né? Nós passamos por momentos tão adversos, fomos surpreendidos com tantas coisas, com perdas, né? Com enfermidades, e nós colocamos o nosso joelho em terra, o nosso pensamento em Deus, pedindo uma orientação específica para o ano de 2021. E o Espírito Santo foi nos falando a respeito dos sinais que João registrou no livro que ele escreveu, 7 sinais, que na verdade foram os milagres que Jesus fez e João registrou. E eu tenho pensado muito, tenho lido muito, já li não sei quantas vezes nesse ano o livro de João. E hoje eu queria meditar um pouquinho com vocês, se vocês quiserem comigo, estar comigo. E o tema desta ministração, uma boa aparência. Ou melhor, uma ótima aparência. Amém? Diga para o seu vizinho, para o seu irmãozinho, sua irmã que está aí, você está com uma ótima aparência. Você está com uma ótima aparência. Gente, como faz bem ao nosso ego receber uma palavra assim. Você está tão bem,
Você está bonita, que look maravilhoso, que pele, que cutis abençoada. E o seu penteado, que lindo, que chique. Não é? O nosso ego, né, se agrada. Não, os homens também são assim, não só as mulheres, né? Mas quando alguém fala assim para você, ai, você está gorda, ai, Deus me livre, né, gente? Ai, que chato, alguém gosta de ouvir isso? Não gosta. Eu não gosto, né? Mas a realidade a gente tem que aceitar. Às vezes é um toque, né? Às vezes é uma dica, né? A gente precisa também estar preparado para ouvir essas coisas. O que vocês acham? Né? Mas eu encontrei essa expressão na Bíblia. Eu gosto de ler aquela Bíblia, tradução à mensagem. É a Bíblia que eu uso em casa, né? E eu encontrei essa expressão lá no capítulo 5, o versículo 14 de João. E na ocasião, Jesus ele estava se referindo a um homem que ele curou no tanque de Betesda. E o texto que nós vamos ler exatamente vai narrar um pouquinho desse acontecimento. Um dos sinais que João registrou no seu livro, né, no livro de João. Sinais de Jesus, sinais da divindade de Jesus. Diz assim: ora, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitava o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Você pode repetir comigo? Sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo e havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que se importa que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus, levantando-se, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu o mesmo que me curou, disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é este homem que disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o curava. Entendemos que se tratava de um homem que estava ali há 38 anos esperando o quê? Um milagre. Esperando a cura. Mas ele esperava que aquele milagre acontecesse do jeito que ele já havia visto antes. Tinha uma tradição de que quando as águas se agitavam e o anjo vinha e colocava a pessoa naquela água, ele era curado. Mas eu quero te dizer que nem sempre as coisas que nós vimos acontecer antes vai acontecer comigo e com você da mesma forma. O Espírito Santo de Deus, ele é criativo, e ele tem uma forma específica de operar milagres, de realizar os seus feitos, de resolver as nossas questões de uma forma completamente inesperada. E assim,
Jesus resolve parar para conversar com aquele homem que estava ali. E fez uma pergunta interessante, quem sabe ele está também fazendo uma pergunta interessante para você nesta noite, amém? E qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Vamos interagir. Você quer ser curado? Parece tão óbvio, uma pessoa que está ali prostrada, né, com uma deficiência grave, esperando uma coisa extraordinária acontecer, e Jesus pergunta, você quer curado? Aliás, por muitas vezes, quando nós folheamos a Bíblia, especialmente nos evangelhos, que trata da história da vida de Jesus aqui, nós encontramos essas tiradas de Jesus, né? Você quer ser curado? O que você responderia para Jesus? Eu acho muito interessante a forma como aquele homem respondeu Jesus. Estavam ali tantas pessoas, todas debilitadas, todas esperando uma coisa extraordinária, uma cura, mas Jesus escolheu aquele homem, que a Bíblia fala, a cura em Betesda. E todos estavam ali focados no quê? Naquilo que viam acontecer antes, as águas agitadas. Um fenômeno, é uma tradição ali em Betesda. E aí nós vimos que aquele homem ele precisava de alguém que o fizesse descer. Eu acho tão interessante as surpresas que Jesus reserva para cada um de nós. Por que foi uma surpresa? Vocês vão de convir. Que a forma como Jesus falou, e a forma como Jesus se dirigiu àquele paralítico, e mais ainda a forma como ele fez, surpreendeu não somente aquele homem, surpreendeu a todos da época, em especial aqueles que estavam lá na sinagoga, os judeus, aqueles que eram acostumados a guardar o sábado, e vamos combinar, surpreende-nos também o jeito de Jesus resolver as coisas. Você quer uma surpresa de Jesus? Então não fique aí fazendo ideia, fazendo planos de como você quer que Jesus faça. Ele sabe fazer muito melhor do que aquele plano que você tem feito. Eu acho que você até veio aqui para ouvir isso nesta noite, né? Rasgue os seus planos, espere pelas surpresas que Jesus tem para nós. Irmãos, existem muitos paralíticos precisando de descer. Mas eu acho que descer não é uma coisa muito fácil. Eu, por exemplo, apesar de ser uma garotinha, eu tenho uma dificuldade de abaixar de vez em quando, por causa de uma tal de uma coluna, né? Cansada já, cansou antes da hora, é claro, né? E às vezes, sim, gente, antes da hora, não era hora dessa coluna ficar aprontando para me impedir de abaixar às vezes, né? Pois o médico disse, você deve evitar se ajoelhar. Até parece, né, gente, que eu vou evitar me ajoelhar por causa da coluna. Ela que deu um jeito de ficar quietinha. Mas existem paralíticos não apenas físicos. Existem paralisias que são emocionais. Existem paralisias espirituais. E existem paralisias físicas. Mas existe também os métodos mais surpreendentes de Jesus para me tirar, para te tirar, para tirar seu familiar de uma paralisia, seja ela qual for. E por que é tão difícil abaixar, descer? Por que essa palavra chamou atenção? O dicionário define o que é abaixar, o que é descer, melhor dizendo. Abaixar, arriar, pender, alongar-se, desenrolar-se. Eu não sei se aqui vocês entendem a palavra desenrolar como lá no Espírito Santo. Desenrolar para nós é aquela pessoa enrolada, assim, que conta mentira, que engana, que compra e não paga, ou que promete e não cumpre. Isso chama-se, lá a gente fala, fulano é enrolado, e você já sabe que deve evitar ao máximo negociar com aquela pessoa, ou confiar pelo menos, né? E aqui também o dicionário define que baixar pode significar desenrolar. Gente, que incrível, né? Mas não é fácil descer.
mas muitas vezes nós precisamos descer. Eu gosto de falar para as mamães, que eu já sou até vovó, né? Não parece, né, gente? Mas eu sou vovó, eu tenho um netinho muito lindo, João Gabriel, presente de Deus para nós. E muitas vezes eu observo que as mamães, elas, ao falar com os filhos, elas vão falando e andando. Menino, por favor, está na hora de tomar banho. Menino, por favor, você precisa ir para a escola. Você precisa isso. Menino, me obedece. Essa criança não me obedece. E eu percebo que, às vezes, essa criança ela não obedece à mamãe e ao papai, porque a mamãe não desce para falar com essa criança e olhar nos olhos, meu filho, minha filha, está na hora de tomar banho, está na hora de ir para a escola, né? Olhar nos olhos e descer, ficar mais ou menos na altura da criança, para que ela consiga entender no olhar de seu papai, de sua mamãe, o que ela está falando. Descer é muito importante. Em muitos aspectos na nossa vida, nós precisamos descer. Esse é um ponto. E aquele homem não conseguia descer. E Jesus, vendo deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo, quantos anos? 38 anos. Esta igreja é muito atenta, né? Graças a Deus, parabéns para vocês. Amém. Então, gente, e quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, gente, ele já tinha feito uma justificativa. O normal seria, eu quero, claro que eu quero agora. Mas ele tratou de se justificar. Muitas vezes eu e você ouvimos o Espírito Santo nos perguntando algo, mas nós não temos a resposta na ponta da língua, como dizia minha mãe. Nós não temos essa proatividade de responder ao Espírito Santo precisamente o que nós precisamos. Fala a verdade. Muitas vezes nós queremos, nós temos necessidades, mas nós não conseguimos expressar para Deus. Faz parte da nossa comunhão com o Senhor. Faz parte da nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos pergunta, nos faz uma pergunta assim tão interessante. Nós que já temos cultivado uma intimidade com o Senhor, nós que temos os nossos momentos devocionais, as nossas manhãs ou tardes, não sei, o nosso cantinho com Deus, nós então já temos uma resposta e dizemos, Senhor, eu quero ser curado. E aquele paralítico, ele começou a se justificar. Aliás, as pessoas que ficam paralisadas, atrofiadas, em alguma área da vida, elas arranjam uma justificativa para aquela paralisia. Já perceberam isso? Tem sempre uma justificativa. Ah, a culpa é de outro, a culpa é da pandemia, a culpa é da crise, a culpa é disso, de aquilo, não sei o quê. Mas a verdade é que os paralisados emocionais, espirituais e físicos sempre terão uma justificativa. E eu quero te convidar nessa noite a declarar comigo, fora justificativa. Em nome de Jesus. Esta é uma igreja que não tem justificativas para ficar paralisada. Esta é uma igreja que caminha, estamos chegando próximo ao 5º aniversário. Você pode aplaudir o Senhor pelo avanço desta igreja neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, meus irmãos, porque as pessoas que estão paralisadas, como estava este homem, elas formam dentro delas mesmas uma autoimagem muito negativa do não posso, das impossibilidades, do eu não vou, do eu não posso. Eu queria, mas eu não posso. Não tem ninguém que me põe no tanque. Eu não consigo chegar. Por que todo mundo já conseguiu uma vaga? Por que todo mundo consegue uma aprovação? Por que essas mulheres conseguem ter filhos e eu não? Enfim, por aí. A imagem, a autoimagem negativa paralisa as nossas emoções, impede o vislumbrar da realização dos nossos sonhos. Uma imagem negativa facilmente enxerga a impossibilidade. Uma imagem negativa torna uma pessoa com uma aparência muito ruim. Porque o nosso rosto,
alegre, o coração alegre, dá formosura para o rosto, dá beleza para o rosto. Eu queria que você mesmo debaixo dessa máscara aí, desse o seu melhor sorriso, não é para mim, mas é para o Senhor. Você já sorriu para o Senhor? Vamos sorrir para o Senhor, afinal, você está com uma ótima aparência. Vamos sorrir para o Senhor? Eu estou sentindo muita falta do sorriso das pessoas. E outro dia eu me vi com uma lágrima descendo nos meus olhos, porque eu sentei numa mesa para almoçar, e a gente aproveita para tirar a máscara, porque vai comer. E, coincidentemente, uma família estava do meu lado, à frente assim, e todos tiraram a máscara. E quando eu gosto de sorrir, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de chamar as pessoas para junto, e eu percebi aquela família sorrindo para mim. Que presente! Eu nunca vi aquelas pessoas, mas elas sorriram para mim sem a tal de máscara. E eu não me contive, o meu sorriso foi maior que todos para aquela família. Porque o sorriso é lindo, porque Deus ama o nosso sorriso. Você está com uma ótima aparência. Então eu quero te convidar para fazer esse exercício sempre. Senhor, eu estou sorrindo para você, Senhor. É o melhor sorriso, é a nossa oferta, é o sorriso. Amém? Glória a Deus. E depois daquela justificativa, depois que ele disse que não tinha ninguém que o colocasse, ele continuou dizendo, né? E Jesus deu uma ordem para ele. Afinal, no meio daquela justificativa, se aproximava o dia do fim da prostração daquele homem. Era o fim de um ciclo. E eu quero perguntar para você, igreja do Senhor Jesus, você percebe claramente quando está se findando um ciclo na sua vida? Quando você está mudando de fase, ou você vai levando a vida tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sei se você já percebeu, mas a igreja do Senhor Jesus aqui na terra está mudando de ciclo. A TV, as redes sociais, os estudiosos do comportamento da sociedade, né, aqueles que se dedicam à sociologia, estão falando disso. Mas a igreja vai na contramão. Apesar disso, nós estamos mudando de fase, como corpo de Cristo. Mas a minha pergunta é mais que individual. Você já percebeu quando na sua vida você está mudando de ciclo? Quando Deus fala assim, parou, agora não vai ser assim mais, agora vai ser dessa forma. Isso estava acontecendo, aconteceu com aquele paralítico. E eu e você precisamos estar atentos e muito atentos no momento em que Deus quer nos tirar de alguma paralisia na nossa vida. Faça uma análise rapidinho aí. Senhor, o que está parado na minha vida? Será que essa pastora veio lá do Espírito Santo aqui para o Senhor usá-la e dizer que cessou na minha vida tal fase? Será que o Senhor está querendo me mostrar algo que eu ainda não compreendi? Final de um ciclo, uma mudança de fase, Deus tem para você, para a sua família. E se você crê, você pode receber essa palavra, que eu vim aqui para te dizer isso. Um novo tempo que a gente tanto canta. O que acontece é que nem sempre nós percebemos, e tal qual aquele paralítico, nós continuamos na nossa acomodação e não entendemos que não é mais daquele jeito, que já não é mais para continuar em Betesda, porque o Senhor está nos mandando levantar, tomar a cama e andar, assim como Ele fez com ele. Porque é no momento que Jesus fala para nós, o Espírito Santo fala para nós, parou, não é mais assim, que nós precisamos dar 3 passos. Foi isso que Jesus ensinou aqui nesse texto de João. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus faz o inimaginável. O que aquele homem queria? Ele queria ser introduzido no tanque. O que você está querendo? Você quer que alguém também venha aqui te introduzir no tanque?
Aquele homem talvez pensasse: eu preciso ser o primeiro a mergulhar. E só o primeiro lugar, só seria dessa forma para ele. Talvez ele pensasse em ganhar um colo, né? Talvez ele pensasse que um amigo podia fazer isso por ele. Mas Jesus tinha o plano, outro plano. Aliás, Jesus tem sempre o plano B, C, D, ou outro plano. Ele tem todos os planos para realizar o que Ele quiser na nossa vida, na hora que Ele quer, sem que eu planeje, sem que você planeje. Jesus tem planos para cada situação específica na sua vida. Jesus tem planos para cada momento na sua vida. E não adianta querermos andar na frente, como a pastora falou anteriormente. Nós precisamos acreditar nos planos B, C, D, E, quantos forem, para que a nossa vida, para que o novo ciclo, para que essa nova fase que está acontecendo para essa igreja, seja confiada no Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele homem esperava se livrar de uma situação vexatória, de humilhação, de uma forma como ele viu antes, como já disse antes. Mas Jesus fez diferente. Aliás, Ele quer fazer diferente na sua vida. Ele já está fazendo diferente na sua vida. Ele já está falando de modo diferente para você. O nosso coração precisa ser receptivo, a aceitar e confiar que Ele tem o melhor. Ainda que você pense que aquele plano é o melhor, Deus tem o melhor. Aleluia! Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. E o caminho é levantar. O caminho é andar, é tomar cama e andar. O caminho é ser intenso para Deus. O caminho é ser proativo. O caminho é mudar de atitude, é estar disposto a mudar de atitude. Muitas vezes, principalmente dentro do casamento, nós esperamos que o outro mude. E nós oramos, colocamos nosso joelho no chão. Senhor, muda o coração daquele homem. Senhor, muda o coração dessa mulher. Senhor, muda o coração do meu filho, da minha filha. Amém. A gente até pode orar. Mas antes dessa oração, nós precisamos pedir: Senhor, muda o meu coração. Igreja, nada muda, eu tenho aprendido isso, se nós não mudarmos. As mudanças precisam começar aqui, porque se o outro mudar e você não mudar, vai continuar a mesma coisa. Eu já ouvi mulheres falando que elas mudaram, que elas estão com atitude mais generosa, estão mais carinhosas, e o homem não percebe. É porque não houve a mudança. Porque quando nós mudamos aqui dentro, a mudança é visível, tudo muda, porque são os nossos olhos, uma boa aparência. Pessoas que mudam, elas apresentam uma outra aparência, uma ótima aparência, né? Amém? Toma o teu leito. Gente, a palavra de Deus muitas vezes, pelo menos 41 versículos, ainda que de forma implícita, nós encontramos Deus falando para o homem e também para a mulher: levanta. Levanta. Quando Deus quer falar, Ele sempre diz isso. Você pode levantar para ouvir a voz de Deus. Levantar os ouvidos. Antes falávamos de descer, né? Mas nós não vamos ficar toda a vida, nós vamos levantar. Nós vamos levantar, nós estamos de pé. E depois Ele disse: carrega o teu leito, toma o teu leito. Eu achei muito interessante essa fala de Jesus, porque Ele poderia deixar aquela cama ali, gente. Afinal de contas, gente, 38 anos, aquela companheira ali, faça chuva, faça sol, dias bons, dias não tão bons assim, a companheira não podia ficar para trás, né? E Jesus falou, talvez Ele tivesse a intenção de deixar aquela companheira ali. Talvez Ele achasse pesado carregar aquela cama. Mas o que nós aprendemos com isso é que nós não podemos esquecer o tempo dos primeiros começos, como diz lá em Zacarias 4:10. Existem pessoas que sobem na vida, né? Um jeito que a gente tem de falar lá no Espírito Santo, quando alguém consegue assim mudar de vida, né? Prosperar, por exemplo, né? E esquece quem foi no passado, esquece que foi pobre, já olha
as pessoas humildes com um desdém, esquece de ajudar aquele que ainda está, né, no caminho da prosperidade, não alcançou, esquece que já morou numa casa muito humilde, enfim, esquece daqueles que o acolheram, quem sabe até numa igreja. Ah, não, agora eu vou para uma igreja grande, uma igreja que tem muitos instrumentos, que tem outras coisas, aqui já não me cabe, porque agora eu estudei, eu afinal de contas tenho um curso superior, tenho qualquer coisa assim nesse sentido. Esquece os começos humildes. Mas Jesus disse, você vai levar a sua cama sim, não vai deixar aqui, você vai levar. Né? Porque afinal de contas, gente, o que atrapalhava aquele homem, o que impedia, o que fazia ele sofrer, não era a cama, mas assim a paralisia. Então não podia culpar aquela cama, não podia dizer que aquela cama era o sinal da humilhação, de jeito nenhum. O sinal da humilhação era a paralisia, era o aleijão, e para isso ele já estava curado, né? Não podia deixar para trás. Responsabilidade com aquilo que já foi conquistado. Às vezes as pessoas, elas esquecem de valorizar aquilo que conquistou com tanta dificuldade. E menospreza aquilo que Deus dá, menosprezam os pais, menosprezam os irmãos, a família. Nós estamos num culto de família, né? Muitas vezes, infelizmente, o ser humano, ele menospreza as coisas pequenas, as coisas do passado, as coisas que ele pensa que foi humilhação. Mas a cama não era sinônimo de humilhação. A cama foi a sua companheira. Em momento nenhum nós podemos esquecer dos nossos humildes começos. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus dessa congregação? Igreja que avança não pode esquecer os primeiros momentos. O momento dos começos. Estamos nos aproximando dos 5 anos, mas precisamos lembrar de como começamos. Trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança, alegria, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos avançar para o novo caminho, porém não podemos desconsiderar aquele caminho antigo, aquilo que nós já passamos, que vai acrescentando experiências e mais experiências na vida do homem e também da mulher. Mas Jesus não parou por aí, ele disse, você precisa andar. Andar significa servir. Você precisa agora desenvolver o ministério. Você precisa agora, quem sabe, ter a sua célula, ter o seu grupo, ter o seu trabalho, desenvolver como voluntário, como membro, servir. Gente, nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Amém? Desenvolvimento espiritual é servir. E imediatamente nós vimos que aquele homem reagiu. Ele reagiu, ele foi, ele não mais ficou parado. Imediatamente depois de curado, ele foi para o templo, sem competição, porque tinha que ser o primeiro, sem anjo, sem um colo, sem o movimento das águas, só pela obediência. A nossa vida se desenvolve espiritualmente, materialmente, secularmente, pela obediência. Não existe prosperidade sem obediência. Essa palavra, eu não sei aqui no Acre, mas no Espírito Santo, às vezes, a gente nem pode mencionar no secularismo essa palavra. Parece que as pessoas obedientes, elas são menores, elas são discriminadas. Parece que essa palavra está ficando obsoleta, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina isso. E este homem aqui saiu daquela paralisia pela obediência. Repitam comigo. Pela obediência. Ele simplesmente obedeceu aquilo que Jesus está mandando fazer. Já acabou a justificativa. Ele não mais ficou reclamando, ele não mais ficou se justificando. Ele creu, ele levantou, ele tomou a cama e ele andou. Amém, glória a Jesus. E mais tarde, aqui diz assim, o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Ele recebeu o milagre, mas ele não sabia que era Jesus. Muitas pessoas entre nosso meio recebem muitos milagres e a glória dão para outras
outros deuses. Mas nós sabemos e temos um coração agradecido e conhecemos o Jesus que não apenas faz milagres de curas, mas que transforma a nossa vida. Aquele homem não sabia que era Jesus, mas Jesus o conhecia muito bem. O texto vai dizer que mais tarde Jesus o encontrou no templo. E eis que ele viu aquele paralítico. Por que Jesus encontrou aquele homem no templo? Porque Jesus não estava e não está apenas interessado em fazer milagres. Ele busca uma intimidade. E foi no templo que ele recebeu aquela palavra. No templo, ele recebeu a instrução. Jesus disse: veja que já estás curado. Não peques, para que não te suceda o pior. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas, elas não acreditam no juízo de Deus, mas ele existe. E muitas vezes, quando nós não conseguimos valorizar, reconhecer aquilo que Jesus fez por nós, passamos por momentos difíceis, por adversidades, às vezes uma enfermidade, às vezes uma desobediência de um filho, às vezes outro acontecimento qualquer, para que nós tenhamos esse reconhecimento, sejamos chamados à atenção, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Agora, aquele homem já não estava mais na casa da misericórdia, porque Betesda tem também esse significado, lugar de misericórdia. Igreja, quantas vezes que nós não conseguimos sair de Betesda? Quantas vezes que nós vamos orar e ficamos assim: misericórdia, misericórdia, Jesus tem misericórdia, misericórdia. Aquele homem ficou 38 anos ali na misericórdia. E você? Há alguma causa na sua vida que você só pede a misericórdia? Há alguma oração que você não está conseguindo desenvolver perante o Senhor e você só fala: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor? Eu quero dizer que você está em Betesda. Eu quero te dizer que você está com uma área da sua vida, essa dificuldade aí, em paralisia. E hoje é dia de sair de Betesda. Hoje é dia de vir ao templo. Saia de Betesda em nome de Jesus. Chega de orar misericórdia. A nossa oração, queridos, ela precisa avançar. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, nós precisamos evitar as vãs repetições. E nós já saímos dessa fase, pensamos que saímos da fase das vãs repetições. Mas eu ouso dizer que existem áreas na nossa vida, existem orações que nós não conseguimos parar de fazer a mesma oração. Nós estamos batendo na mesma tecla, misericórdia. Hoje é dia dessa oração avançar. E a oração avança quando nós cremos que o Senhor já entrou com a misericórdia, que o Senhor já nos tirou de Betesda e já nos trouxe para o templo. Esse é o lugar da bênção. No templo você recebe a palavra, no templo você é instruído, no templo você convive com seus irmãos, no templo você admoesta o seu irmão, no templo você oferta, no templo você ora, no templo você abençoa, no templo você é abençoado. Saia de Betesda. Se há uma área na sua vida paralisada, hoje é dia de voltar ao templo, ao lugar da adoração. E a nossa oração não pode ficar só na misericórdia. A nossa oração é de louvor, é de gratidão, é de amor, é de sorriso, é de aleluia, é de glória a Deus. Chega de tristeza, chega de reclamação, e reclama do tempo, e reclama disso, e reclama do marido, e reclama do filho, e reclama do salário, e reclama do louvor, e reclama da crise, e reclama do desemprego. É hora de parar, é hora de sair de Betesda e dizer: Senhor, a minha oração mudou. E a nossa oração muda quando nós visualizamos a nossa bênção. Aleluia!
Quem está paralisado, quem está em Betesda só vê impossibilidade, mas quem não está no templo recebe o que estamos recebendo aqui, palavras de bênção, palavras de consolo, de conforto, palavras que nos fazem sentir alegria e principalmente a glória de Deus. Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua majestade. Senhor, eu quero a tua unção. Senhor, eu não estou em Betesda. A minha oração não mais será pedindo misericórdia. A minha oração é de gratidão, porque o Senhor já me tirou de lá. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há cristãos que precisam se consertar. Há cristãos consertar-se com Deus, consertar-se consigo mesmo, uma autoaceitação. Ai, irmãos, como Deus é bom, como o Espírito Santo de Deus está te honrando, Ele está aqui te falando, você está com uma ótima aparência, porque ninguém recebe o milagre, ninguém é salvo por Jesus Cristo e continua com a mesma aparência. E no dia que você disse sim para Jesus, no dia que você saiu das trevas, no dia que você abandonou o mundo, você recebeu uma nova cutis, um novo olhar, uma nova vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E depois que isso acontece na vida da gente, não há mais amargura, não há mais mau humor. É claro que o homem passa por estas fases, mas passa rapidinho. Logo nós voltamos ao templo, ao lugar da adoração. E agora nós estamos aqui, um rosto alegre, aliviado, disposto a saltar, dançar, pular, se alegrar, exercer uma autonomia, ajudar aqueles que ainda estão em Betesda. Quantos aqui estão dispostos a ir a Betesda, buscar aqueles que estão lá buscando misericórdia? Aquele homem não teve ninguém que fosse lá, mas eu sei que esta igreja aqui está disposta a ir lá, buscar todos que precisam desta bênção, todos que precisam da misericórdia de Deus. Amém? Glória a Jesus. Às vezes, a nossa aparência muda e a gente nem percebe. Quantas vezes alguém perguntou para você: você está triste? O que está acontecendo com você? Betesda, não volte para lá. Você já saiu de lá. Tem coisas, meus irmãos, que nós precisamos tomar posse pela fé. E agora você já está com uma aparência nova, com aparência de vida. E eu quero te convidar. Eu quero te convidar que tem um espelho. Se você, durante essa semana, pelo menos uma vez, você orou por uma causa tão difícil. Se você já tem repetido essa oração muitas vezes, e você diz: misericórdia, Senhor, eu quero te convidar para vir olhar aqui no espelho. Eu quero te convidar para ser corajoso, corajosa, porque aquele homem, ele teve que ter muita coragem. Vocês vão de convir que 38 anos sem poder andar, a pessoa tinha que ser muito audaciosa para levantar, pegar o peso da cama e vir na frente e começar a andar. Pois eu sei que há pessoas aqui nesta noite que precisam fazer a mesma coisa. Levantar. No dia a dia, meus irmãos, não sei se isso acontece só comigo, mas assim, a gente tem tantas demandas, tantas responsabilidades, que muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu não tenho um tempo assim só meu para estar no espelho e olhar os meus olhos e observar a minha cutis, o meu narizinho chato tão lindo que Deus me deu, né? Este olho cor de mel que Deus me deu tão lindo que eu puxei da minha mãe, esse cabelo penteado. E muitas vezes a nossa vida é assim, nós não temos tempo de parar e examinar o espelho do nosso coração e ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes por trás dessa cutis, por trás desses olhos tão vivos, tão atentos, existem coisas muitas vezes que estão paralisadas. Existem orações que nós estamos insistindo, mas ainda não vimos a resposta.
Mas hoje você veio aqui para receber de Deus uma novidade. Que ao olhar nesse espelho, é um espelho, é uma dinâmica. Mas é uma oportunidade que você tem de olhar nos seus olhos. E ouvir o Espírito Santo dizer para você, você sim está com uma boa aparência. Porque aquela aparência anterior, aquela preocupação que você vem carregando há anos, eu estou tirando essa preocupação. Eu estou te tirando de Betesda. Tirei de Betesda. Levanta, toma a sua cama e anda. Eu gostaria que os irmãos cantassem. Eu quero pedir licença ao pastor da igreja, pastor, para que a igreja levante e dê uma olhadinha aqui no espelho. E fale uma palavra com Deus, coloca para Ele. Senhor, esta área da minha vida está paralisada e eu quero sair de Betesda em nome de Jesus. É pela fé. A pastora ministrou aqui hoje sobre os heróis da fé, lá em Hebreus 10. É a hora da gente colocar em prática, porque você não vai sair daqui hoje do mesmo modo como você entrou. Eu sei que você tem fé no Senhor Jesus. Eu sei que você já recebeu muitos milagres, mas ainda existe uma área na nossa vida que precisa sair de Betesda. Eu quero te convidar a vir. Olhe, veja os seus olhos, veja a sua aparência. Ouça Jesus falando, mudei. Você está com uma ótima aparência, porque eu tirei você de Betesda. Vem para o templo, vem para o templo. Amém. Glória a Jesus, vamos cantar. Vamos louvar enquanto essa igreja vem olhar no espelho. Mulher que gosta de espelho. Mas hoje nós vamos olhar no espelho de uma forma diferente. Hoje nós vamos olhar no espelho confiado que nós saímos, aquela área na nossa vida que esteve paralisada. Nós vamos receber hoje o avanço. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. É o seu encontro. É o seu encontro com você mesmo. Aleluia. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você não pode ver as marcas que estão por trás da sua cor, dos seus olhos. Você não pode ver, mas o Senhor está vendo. O Senhor, o Espírito Santo de Deus sabe aonde está esta paralisia. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é o seu encontro. Em nome de Jesus. O seu encontro com você mesmo. Porque às vezes as coisas não acontecem conosco por causa da dureza do nosso coração. Porque nós não queremos mudar, nós não queremos sair. Nós não queremos sair de Betesda, continuamos acomodados. Continuamos sem querer a mudança. Sabemos que precisamos da mudança, mas nós não queremos a mudança. Mas hoje é dia de mudança de fase, mudança de ciclo para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Espírito Santo, eu sei que estás aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, foi no templo que profetas ouviram e viram visões de Deus. Vem para o templo. É certo que na palavra de Deus nós, no Novo Testamento, encontramos Jesus e os escritores da Bíblia dizendo que o templo do Espírito Santo somos nós. Mas a Bíblia fala também do local, fala da igreja, do lugar onde fomos escolhidos, o lugar que foi consagrado para a adoração. E foi no templo que Ana foi curada da esterilidade. E foi no templo que tantas pessoas foram abençoadas. E foi no templo que Simeão e Ana contemplaram Jesus, o bebezinho Jesus, quando nasceu. E ele disse assim: Senhor, eu já posso sair dessa esfera, eu já posso ir para os céus, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Foi no templo que Simeão declarou que a esperança chegou, que a vida chegou. E eu quero terminar essa ministração te perguntando: onde você gostaria de estar no dia que Jesus voltar? Seja o arrebatamento da igreja, ou seja o dia da sua partida. Onde você gostaria de estar? Porque Simeão disse: Senhor, foi no templo que ele declarou: os meus olhos contemplaram a salvação de Deus. É uma das despedidas mais intrigantes, que eu mais admiro, é a oração de Simeão e Ana. E eu quero te dizer, igreja, eu não sei quando vou voltar aqui, se vou voltar, mas eu quero te lembrar que Jesus está voltando. E Ele não quer te encontrar em Betesda, Ele quer te encontrar no templo, adorando, servindo, dando o seu melhor sorriso, dando o melhor do seu talento. Que você permaneça no templo, na casa do Senhor, e que a sua despedida da terra seja no templo, junto com seus irmãos, junto com a sua família, unidos, somos um. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe você, igreja. Amém.